Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui no computador tiradas com o iPhone 12 Pro. Câmera frontal e câmera traseira. Vocês já viram que saiu vídeo aí no canal de unboxing do iPhone 12, mas essas fotos aqui são fotos do iPhone 12 Pro. O meu amigo Ricardo Dias do canal Conectado fez essas fotos e vai estar aí num link aí em cima ou aqui embaixo também você pode encontrar mais fotos. Vai ver o vídeo dele, lá você vai encontrar mais fotos. Aqui eu vou mostrar algumas fotos só para vocês e fazer uma análise das fotos aqui no Lightroom, tá bom? Lembrando que vai sair vídeo também de fotos do iPhone 12 comum, que não tem muitas diferenças, mas esse é assunto para outro vídeo. Gostaria de falar para vocês que o smartphone está me gravando agora. Essa é a câmera frontal do iPhone 12, que é exatamente a mesma do 12 Pro, do 12 Pro Max e do 12 mini, a mesma câmera frontal. Estou gravando agora em 4K, 30 frames por segundo, e as imagens que você vai ver, todas que você estiver me vendo aqui, são feitas com a frontal do iPhone 12. Bom, bora lá para a tela para mostrar algumas fotos. Bom, pessoal, essa aqui é a primeira foto, né? A primeira foto que o Ricardo fez. E aqui em cima ó, dá pra gente ver as configurações e qual câmera fez, tá? Lembrando que a câmera nova, a lente que todos os smartphones da Apple novos compartilham é de abertura f1.6. Uma diferença é que o sensor do 12 Pro Max é maior, tá? Então 12 é igual, 12 mini é igual e 12 Pro também é igual ao sensor principal. Essa aqui é uma foto do sensor principal e não tá no modo retrato. Vamos analisar? Vamos dar um zoom na foto, ó. Foi feita com ISO base, tá? O ISO bem baixo, 32. Abertura f1.6 que não é variável, obviamente. Dá para notar aqui um pouquinho de ruído até mesmo com bastante luz. O dia estava favorecendo para fazer fotos, dia nublado é sempre bom porque não tem sombra dura, né? E os detalhes na foto estão bons, não tem excesso de detalhes como aqui no cabelo, ó. Não parece, você dá zoom, você começa a ver que não é igual uma câmera realmente fotográfica, porque o sensor é bem pequeno, mas a foto tá bem boa. Se você der um zoom lá atrás, naquelas árvores, ainda tá com uma qualidade boa, levando em consideração que o foco tá nela aqui, tá? A qualidade geral da foto do quadro tá bem legal. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um preset que eu uso aqui para quando a gente quer exagerar no look de HDR, porque essa imagem tá boa, mas tá uma imagem normal. Você postar no Instagram sem nenhum tipo de edição, dependendo da pessoa, vai gostar ou não vai gostar, mas às vezes a pessoa gosta mais daquele look HDR. Eu tenho um presetzinho pronto que eu fiz aqui faz muito tempo. Ele vai dar uma forçada, mas é lógico, eu analiso foto e para ver quando que eu preciso utilizar tudo isso. Mas ó, olha o look HDR. Tá passando um pouquinho da conta aqui, né? Mas se a gente vê um antes e depois, olha o antes e depois. Se eu fizer apenas um ajuste aqui em exposição, e poderia mexer mais na foto, obviamente, mas já ficou bem diferente. Olha a cor das árvores aqui. Algumas pessoas vão achar saturado demais, mas é aquele look Instagram, dependendo da pessoa. Óbvio que eu posso ajustar para o gosto e tirar um pouco de saturação até, mas vocês viram que ficou bem diferente da foto original, tá? Mas a nível de detalhes, deixa eu fazer um reset na foto aqui, a foto tá legal, tá boa. Indo aqui para a segunda foto, agora a gente vê que essa foto aqui já é uma foto feita pela câmera de retratos do iPhone 12 Pro, tá? 12 Pro e 12 Pro Max são os dois únicos que tem essa lente de retrato. Lembrando que no 12 Pro Max, que não é esse é o 12 Pro, ainda tem uma lente que é um pouco mais esticada, que vai manter melhor a proporção do rosto, tá? Então se você tiver com um quadro, mesmo que a pessoa estiver perto das bordas, você vai manter a proporção do rosto e não tende a esticar nenhum dos lados, ou nem para cima ou nem para baixo. Analisando aqui a parte de desfoque, pessoal, no rosto tá muito bom aqui, a parte de softness da pele tá legal, não tá muito aqui. Lembrando, eu tô dando zoom, tá? Foto do Instagram, qualquer tipo de foto que a pessoa vai usar, você não vai ficar dando zoom para ver essa quantidade de ruído aqui. Como a lente é uma lente f2, ela usou o dobro de ISO aqui para fazer essa foto, né? F2 é a lente de telefoto. A foto tá legal. Aqui no recorte, se você for detalhista, você tá vendo que tem uma falhinha aqui no cabelo. E se você for descendo, você vai ver algumas falhas, mas a principal falha tá aqui na grade aqui que ela tá encostada. Tá vendo essa grade aqui, ó? Tem uma falha grande aqui, lembrando que a gente está falando de um smartphone que tem inteligência para recortar isso, ó, desse lado aqui tá bem melhor,
mas esse tipo de ocasião aqui é bem difícil de acertar ele por completo. Se você pegar toda a volta aqui dela, da camiseta e do cabelo, o recorte está muito bom, mas essa área aqui é difícil de acertar, então não vou condenar o iPhone aqui. Vocês querem ver essa foto, né, com o look HDR forçado? Mas vamos lá, ó. Esse aqui é o HDR forçado, olha só. Óbvio, ficou passando um pouquinho da conta, a gente tirar um pouquinho na exposição e podendo tirar, obviamente, um pouco de saturação, essas coisas. Vou tirar mais um pouquinho aqui só para ver como que fica. Uma foto que vai ficando um pouco mais apresentável, dependendo do gosto do freguês, né? Porque tem freguês que gosta, eu gosto bem natural. Por isso que tem pessoas e pessoas. Enfim, esse aqui é um look mais HDR, digamos assim, que é um filtro que o meu nome do filtro que eu fiz é Geek Louco HDR Look. E eu uso ele faz um tanto de tempo para algumas situações. E aí só faço o ajuste dependendo da luz. A foto tá bem legal, o desfoque de fundo tá bem legal, né? Vamos voltar para a original aqui, ó. Essa aqui é a original, sem nenhum tipo de edição. O desfoque tá bom lá no fundo, o nível de detalhes tá bom. O recorte deu aquela errada aqui na parte de baixo. Vamos para outra foto. Essa outra foto aqui também feita com a câmera Ultra Wide dessa vez, f2.4, a Ultra Wide tem uma abertura ainda menor, né? É 1.6 na principal, f2 na telefoto, que é a de retrato, e f2.4 na grande angular, que é essa. Tá dando para notar o quanto de cena a gente ganhou se comparar com as outras fotos, ó? Essa aqui era a foto de modo retrato e essa aqui era a câmera de ângulo normal, a de f1.6. Então você foi para telefoto e veio para grande angular. Quer ver aquele efeito HDR? Nessa foto, olha aí a diferença de uma ou para outra. Essa aqui até nessa editada faltou um pouquinho mais de, talvez... Opa, não apliquei o HDR, não apliquei. Agora está aplicado. Olha aí, o look HDR. Quer dar um zoom para ver a diferença? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que se eu der um zoom, essa foto já aparece bastante ruído. E deixa eu passar para o modo sem comparação e fazer um reset. Essa aqui é a foto no modo normal. Se você der um zoom, você vai perceber que ela tem bem mais granulação, tá? Ó, parece bem mais granulada. Ó, a foto foi feita em ISO 40, poderia usar um ISO maior, mas ia aparecer mais ruído ainda na imagem, tá? A foto tá legal, lembrando que o iPhone é uma das várias câmeras bem caras do mercado que não tem autofoco na lente traseira grande angular, tá? E nem na frontal, essa que tá me gravando também não tem. Que é uma vantagem, por exemplo, do Zenfone 7, Zenfone 6, que tem autofoco na grande angular traseira e tem autofoco na principal e na grande angular, porque é a mesma que vira para frente. Enfim, só quis comentar. Voltando para a foto, é uma foto legal, sem grandes espetáculos a se dizer. O céu está bem exposto, não tem nada lá atrás, igual nas outras duas fotos também não tinha. Você não tem nenhuma nuvem explodindo. Deixa eu ver, dar um reset aqui pro modo original. Essa é o modo original já. Você não tem nada de luz aqui explodindo, não tem nada super exposto, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Lembrando que o dia favorecia, né? Era um dia nublado, então a luz está equalizada. Big soft box in the sky. Então, basicamente isso. Eu gosto desse look HDR aqui que eu criei, cara, ó, né? Dá para dar uma ajustada. A foto boa, com ruído e sem autofoco. Se você der zoomzinho, ó, dá pra ver. Voltar para o original, não tem autofoco. Vamos para mais uma foto aqui. Mais uma foto da câmera de retrato f2, a lente de 52mm, que é para fazer retrato, fazer o desfoque de fundo. Essa foto aqui, sem edição, que vocês estão vendo na tela. O céu tá muito bem exposto. Se você der um zoom, você vai ver que ela tá meio soft aqui, né? Ó, parece que tá bem soft. Lembrando que é uma câmera de smartphone. A abertura foi aumentada, mas foi na câmera principal, tá? Então é f2 ainda aqui a telefoto. A situação de luz tá com luz basicamente equalizada, tava nublado, céu bem exposto. O foco tá bom, mas parece um pouquinho soft demais aqui. Não, acho que tá no nível, né? Foi feita com ISO 125 e tá muito bem, muito boa foto. Lembrando que, cara, dá uma olhada só a qualidade do desfoque dessa foto aqui. Nessa situação, praticamente não tem erro. Olha só, não tem erro. Não tem, cara. Tá muito boa. Que é aquele look HDR que eu faço. Essa aqui fica forçado demais, mas olha de uma para outra, tirar um pouquinho na exposição. Só diminuir um pouquinho a exposição aqui, tirar um pouco de sombras talvez.
a gente tem uma foto... eu gosto mais do meu filtrozinho aplicado. Esse aqui é mais um exemplo de grande angular, a lente f2.4 mais uma vez em ação. Cara, a foto boa, nível bom, sem ter cores exageradas, de jeito nenhum, ao contrário do meu filtro geek louco HDR Look. Vamos agora para um exemplo de câmera frontal. Essa é uma selfie que vocês estão vendo na tela, tá? Selfie, lembrando que o iPhone não tem autofoco na câmera frontal, tá? Não tem. E é uma selfie no modo retrato, porque dá para notar o desfoque aqui. Errou aqui nos fios de cabelo que tá por aqui, né? Tá vendo? Ó, tem um errinho aqui, mas é plenamente aceitável se você não der zoom, até que passa despercebido. Foto legal. Ficar falando sobre os erros de recorte aqui, ó, olha aqui, ó, o cabelo. É bem difícil acertar esses fios aqui. A foto tá uma foto boa, mais uma vez, sem explodir as luzes lá atrás, nada de super saturação, nada de super contraste, aquele estilo iPhone, bem equilibrado. Foto boa, nível de detalhe no rosto também, se você der zoom, né, parece que falta um pouco de informação, mas é uma câmera de sensor pequeno e tá uma foto boa. Legal, você vê que eu não tô dando nenhuma nota espetacular aqui, né? Fica espetacular com um filtro HDR geek louco de Instagram. Olha só, vamos diminuir um pouco, né, cara? Tá muito. Mas ó, assim eu acho melhor. O que vocês acham? Acho que eu prefiro a minha. Enfim, foto boa, mais uma foto boa. Peguei um exemplo de foto à noite aqui que o Ricardo fez com a lente principal, que tem abertura maior agora, f1.6. Mas isso aqui é o que eu tenho visto constantemente em vários testes noturnos de câmera do iPhone. Vazamentos de luz, essas luzes cortando, flare. Cara, eu vou começar a testar à noite ainda e contra a luz, mas isso aqui eu tenho visto muito. Dá uma olhada na tela, que bizarro isso aqui, ó. Você tá vendo? Esse efeito aqui, cara, é meio que acontece, já vi muito em vários smartphones. Não tenho visto tão forte desse jeito. Enfim, não era para ser tão ruim assim, né? Lembrando que esses iPhones novos, você ganhou um pouquinho de luz, não tanto, né? 0.2, uma abertura de f1.8 para 1.6, mas ainda não tá perfeitão. O sensor continua não grandão, igual mudou só no Pro Max, que também não tem uma diferença gigante de foto. É uma foto noturna que tá, né, pela situação tá legal. Essa luz entrando aqui é que eu não curti, velho. Se a gente puxar um pouquinho de sombra aqui, shadows, ó, você vai melhorar a situação, puxar um pouquinho a exposição para cima. Poderia tirar um pouquinho, que essa foto ainda tá um pouquinho amarela. Assim que começa a ficar um pouquinho melhor. Vamos colocar um contra antes e depois. Mas o que não dá para mexer é nessa luz aqui, ó. Várias fotos que eu tenho visto do iPhone desse jeito. Essa outra foto aqui é da grande angular. Lembrando, à noite é sempre um desafio para essas lentes f2.4. E é uma foto que tá bem escura. O ambiente parece que tava... Parece não, e é bem escuro, tava à noite já. É uma foto que tá com... Cara, quase não dá para usar. Se você der zoom, você vai ver que parece que tem informação só de longe realmente. Se você não tivesse uma pessoa aqui, ainda dava para utilizar em alguma situação. Mas tá bem escuro, ó, não tem detalhe nenhum mais no rosto dela. Enfim, uma foto ruim. Mais um exemplo de foto aqui da câmera grande angular f2.4. Essa foto tá muito bonita. As luzes estão compondo beleza aqui, tá tendo iluminação aqui do lado. Ela não tá muito escura, tá num lugar certinho para fazer a foto. Se você não der zoom na foto, se você der, você vai ver que falta informação, uma foto noturna e tal. Mas como não foi eu que fiz as fotos, o Ricardo me passou as fotos, vocês vão ver o resto das fotos lá no canal do Ricardo. Link aí em cima e link aqui embaixo, tá? Você vai poder ver todas as fotos que ele fez. Eu não sei exatamente a situação que ele fez as fotos, então ele me passou algumas para eu poder fazer o conteúdo aqui. Se você quiser ver as outras, vai no canal dele para ver, tá? Mais uma vez, de longe, uma boa foto. Se você fizesse uma ediçãozinha aqui, eu colocasse até um look preto e branco. Cadê? Eu tenho um filtro preto e branco aqui, cadê? O que não falta é filtro aqui que eu faço. Cadê o meu preto e branco? Ó esse preto e branco da hora já, né? E o meu HDR nessa situação não ficaria tão interessante. Deu até uma zoada na luz lá atrás, ó.
E aqui eu precisava tirar um pouquinho do amarelo para começar a ficar legal e começar a mexer na foto, tá? Não que essa foto seria legal, eu acho que até que a original aqui ficou melhor do que esse filtro aplicado direto. Você precisa pensar, fazer edição de foto. O lance aqui não é editar, o lance aqui é mostrar a real, né? Que é desse jeito aqui. Vou mostrar mais uma única foto e depois vocês vão lá no canal do Ricardo para ver as outras fotos. E se inscreve aqui no canal, porque eu vou fazer o teste de fotos do iPhone 12. E o meu teste de foto é bem completão, tá? É foto, vídeo e vai por aí. Pessoal, eu vou terminar com mais uma foto, que na realidade são duas, mas é da mesma cena. Uma com o desfoque e outra sem, na lente telefoto, a lente de retrato do iPhone 12 Pro, ou Pro, se você quiser falar, tá? Essa aqui é uma foto que tá bem amarela, mas a gente sabe que essas luzes aí são amarelas de fato. Então, se você quiser tirar o amarelo, a gente pode clicar aqui numa luzinha amarela e setar o balanço de branco para a cor da pele dela. E pronto, ficou meio azulado e agora é só dar uma ajustada para ficar menos amarelo. Óbvio que nessa situação de luz, se você não for editar, mesmo no smartphone, porque dá para editar no próprio smartphone, você vai ter aquela luz ali que foi o que o smartphone captou, que era essa aqui, ó, bem amarelada, e com essa situação de luz parece que não tem nem muito foco aqui no rosto dela. E lembrando que o iPhone 12 Pro tem o sensor LiDAR atrás para fazer foco, né? Não sei se é falta de foco ou se já é pura falta de informação por conta do ISO tá alto e a redução de ruído tá bem grande, já que o ISO 800, tá? A versão dessa foto com desfoque, né, que é o modo retrato, é essa aqui, tá? O ISO foi feito abaixo, né? O modo retrato utilizou ISO 500 e o desfoque tá nível legal, né? Aquele nível legal. Falta informação se você dá zoom. Você dá zoom na foto, você vê que falta informação, que já tá passando do limite aceitável e tá amarela porque a luz é amarela e aí você tem que corrigir depois. Eu só vou dar uma puxadinha aqui pra gente corrigir um pouquinho dessa luz amarela. E aí você vai fazendo os tweakzinhos de acordo com o que você acha, puxando para mais magenta ou menos magenta. Mas é isso aí, se a gente colocar um antes e depois, vai ver que deu uma melhorada e poderia mexer um pouquinho mais para melhorar um pouco mais. Bom, pessoal, foram algumas fotos então que eu quis mostrar. Obrigado, Ricardo, por ter cedido essas fotos. Vão lá no canal do Ricardo Conectado para assistir o vídeo com mais fotos e segue ele também lá no Insta. Bom, vai no canal que vai ter todas as informações. Você pode acessar pelo card aí em cima ou por link aqui na descrição. Beleza? Esse foi o vídeo. Lembrando, se inscreve no canal porque vai sair teste de câmera do iPhone 12. Esse que tá aqui me gravando agora é o 12 normal. Não deve ter diferença nenhuma na câmera frontal nem na traseira principal. É para não ter. A única diferença é nem na traseira principal e nem na grande angular, para falar a verdade. A única diferença é para ser a única lente que o iPhone 12 não tem, que é a lente telefoto que a 12 Pro do Ricardo mostrou nesse vídeo e tem, e o 12 Pro Max também tem. Essa é para ser a única diferença. E eu vi resultados aí na internet de teste de foto de brasileiro, canal gigante, que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Parecia que não era aquilo que era para ser. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.